Controle e escassez, como essas duas coisas se relacionam. Oi, gente, bem-vindo para mais um vídeo do canal. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa controladora? Bom, isso é uma pergunta bem intensa, né? Vamos dizer assim. Eu acho que todo esse processo de autoconhecimento é bastante desafiador, né? Afinal, a gente aprende desde muito novos a fugir dos nossos defeitos, né? Da nossa humanidade errante, falha. E, na verdade, o processo de autoconhecimento impacta exatamente nisso. A gente se conhecer, se responsabilizar, ressignificar a nossa autoimagem, né? Ter mais inteligência emocional, ou seja, acolher a nossa humanidade, entender que defeitos não nos definem, né? E que se a gente acolhe eles e cuida deles, a gente tem mais chance de crescer, desenvolver, amadurecer, se tornar pessoas melhores. Então, essa é uma pergunta muito importante, né, sobre o controle. Afinal, gente, o controle é uma das coisas que adoece muito a nossa vida. Seja vínculos, seja na nossa vida pessoal, né, com as nossas próprias coisas. Então, hoje eu trouxe 3 pontinhos, tá, pra gente pensar junto sobre o controle. O que fala, o que significa, né? O que essa atitude fala, o que essa atitude significa é o mais importante, né? Ou seja, entender que o controle fala sobre um sentimento de escassez. É isso mesmo, escassez. Ou seja, eu sempre estou controlando aquilo que eu tenho medo de faltar. Eu sempre estou controlando aquilo que eu me sinto insegura, né? Aquilo que eu não sinto como uma abundância, como uma coisa grande na minha vida e que sempre vai existir, simplesmente porque eu sou capaz ou porque eu mereço, né? Não, eu tô ali tentando controlar coisas que me geram insegurança, que eu tenho uma certa dependência emocional, tá bom? Então vamos pensar juntos sobre isso. Bom, nas relações, como que esse controle acontece e por que ele acontece? Bom, gente, isso é muito importante. Primeiro, entender que tudo que acontece nas relações transborda da minha relação comigo mesma, né? Então, um aspecto importantíssimo, né, do processo de autoconhecimento é entender que antes da gente querer que o outro faça pela gente algo, a gente precisa se perguntar: eu faço isso por mim? Antes da gente querer que o outro dê valor pra gente de uma determinada forma, a gente precisa se perguntar: eu me dou esse valor? Isso é uma coisa muito importante, porque senão acontece exatamente esse processo de controle, que é uma expressão de escassez, que é o quê? Eu não tenho autoconfiança, eu não me sinto merecedor o suficiente de amor, eu não tenho uma boa autoestima, uma boa relação comigo mesmo, eu não tenho limites comigo, né? Ou seja, eu não sei o que me faz bem, o que me faz mal, eu tenho pouco autoconhecimento, né? Pouca apropriação e responsabilidade por mim mesmo. Eu me sinto vítima do mundo, eu sinto que o mundo tem um impacto muito intenso na minha vida, né? E de que a qualquer momento uma pessoa pode chegar e me rejeitar, me abandonar, me criticar, e isso define o meu valor. Bom, se isso acontece internamente, gente, eu estou conectada à escassez. E é óbvio que esse sentimento é uma reprodução, né, de vivências e de dores, de feridas do nosso processo de vida. Então, pessoas chegam nesse ponto quando passam por situações de muita crítica, de abandono, de rejeição, de desqualificação, né, de vivências de relações abusivas, agressivas, enfim, várias coisas podem acontecer ao ponto da gente chegar, né, nesse olhar, nessa autoimagem distorcida sobre nós mesmos. E aí, obviamente, a gente sente que a gente só tem um pouquinho. Então, de duas uma, né? Ou a gente busca relações que realmente têm muito pouco para nos oferecer e a gente fica ali ansioso, angustiado e tentando controlar todo aquele ambiente para receber aquele pouquinho, né? E infelizmente muitas pessoas acabam ficando na mão dessas outras pessoas que podem ser abusivas e dão muito pouquinho mesmo dentro da relação e só se utilizam da pessoa, então só fica junto ou só faz alguma coisinha quando quer, né? Quando não quer, não tem compromisso nenhum. Muitas pessoas ficam. Ou, mesmo quando uma pessoa tem ali um outro, né, que a ama, que tem amor pra dar e etc., eu fico ali conectada com a possível perda. Ou seja, mesmo eu tendo amor, eu ainda tô conectada com a escassez. Ou seja, eu acabo me tornando uma pessoa controladora, ciumenta, né, que sinto que se aquela pessoa der amor pra outra, vai faltar pra mim, né? Ou seja, gente, o controle fala muito de escassez. Quando a gente quer controlar muito as coisas, os ambientes e as relações, fala sobre o sentimento de que a gente não tem abundância, né? De que nem eu mereço em abundância,
né? Ou nem aquela pessoa tem para dar em abundância. E aí de duas uma, ou a gente precisa romper essa relação com essa pessoa que tem pouco para dar, ou a gente precisa se resolver, né? Resolver com nós mesmos, nos sentirmos merecedores, nos tratarmos bem, ter responsabilidade pessoal para que a gente possa então receber, né, daquela pessoa que tem para dar. Afinal, não adianta o outro tem pra dar se você ainda tá conectado com o controle e com a escassez. O que, gente, adoece as relações. O controle adoece as relações, porque isso vai gerar mágoa, rancor, ressentimento. Vai contaminar essa relação, né? Coisas vão ficar mal resolvidas. Então, essa insegurança vai aumentando, né? E a pessoa ainda vai ficando mais controladora. Enfim, e aí isso pode desenvolver uma relação bem tóxica e bem destrutiva, né? Ou até o fim dessa relação. Bom, outro ponto, né, que eu quis trazer aqui falando sobre esse link entre controle e escassez é na vida profissional. Pessoas que são muito centralizadoras, né, que gostam de estar na frente de tudo, não compartilha nada, ela que tem que fazer tudo, ele que tem que fazer tudo, as pessoas têm que ligar, ou seja, um líder, né, ou um profissional que tem muita dificuldade de trabalhar em grupo, em compartilhar tarefas, enfim, também vive a escassez. E aí vive uma escassez de dependência, de codependência. Tem uma codependência com aquela vida profissional, né? Assim como lá nas relações, mas como, gente? Eu só tenho valor se eu for importante, se eu for útil, se eu for necessário. Então, eu tenho muita dificuldade de deixar de ser útil, de deixar de ser importante naquele ambiente. Por isso eu preciso abraçar o mundo e resolver tudo e sempre ser muito útil e não precisar de ninguém. E, gente, o preço desse controle, geralmente, é a vida, é a saúde emocional da pessoa. Porque ninguém dá conta de tudo sozinho, né? Ou se pra você dar conta, você tem que se abandonar em várias outras áreas da sua vida. Às vezes na vida pessoal, né? Então são pessoas que não se alimentam bem, que não se cuidam, que não se relacionam, não cuidam de suas relações, que vive ali centrada na vida profissional, né? Ou você é uma pessoa que começa a desenvolver, gente, dores musculares, somatizações emocionais, ansiedade, controle, gente. Pra gente manter o controle das coisas, a gente tem que estar num nível de alerta e de atenção muito alto, muito alto. E isso desgasta demais a nossa energia, né? Ou seja, isso pode gerar tensões nos nossos corpos, né? E isso gerar alguns adoecimentos corporais, como também emocionais, ansiedade, crise de ansiedade. Isso acontece muito. As pessoas chegam no consultório com crise de ansiedade, por quê? Porque precisavam controlar tudo. Isso é escassez. Escassez. Ou seja, se eu me vejo abundante, né, se eu me vejo grande, se eu me vejo com saúde, né, se eu tenho valor, eu não preciso controlar os ambientes para ter valor. Eu não preciso dar conta de tudo, né? Eu consigo ter mais empatia por mim, eu consigo ter mais limites, eu consigo entender que não é só aquilo que me define, que eu sou uma pessoa múltipla, que eu tenho outros espaços, outros ambientes. Tá? E é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que é centralizadora, que é muito controladora, e a gente acha que aquela pessoa é super segura, tem uma ótima autoestima, e na verdade não é bem assim, né? Muitas vezes aquela pessoa, na verdade, tem uma baixa autoestima, tá insegura e por isso precisa dar conta de tudo, controlar tudo e não precisar de ninguém para mostrar que ela é importante, útil e que então não vai ser rejeitada, não vai ser diminuída ou não vai ser abandonada. Bom, isso são todas expressões, né, de feridas e dores da sua vida. Bom, e por último, controle na vida pessoal. Isso muitas vezes, gente, acontece como uma reprodução, né, ou como uma expressão de perfeccionismo. Que quer dizer o quê? Tudo tem que ser perfeito, maravilhoso na minha vida, eu tenho que controlar todas as minhas ações, atitudes e tudo. E isso é muito cansativo. Quer dizer o quê? São pessoas que têm sim, né, uma escassez de saúde emocional, vivem num combate contra si mesmo, ou seja, são persecutórias, desqualificativas consigo mesmo, né, estão sempre ali ameaçadas pela sua própria humanidade. Gente, nós somos seres errantes, né? Isso faz parte do processo. A gente deveria aprender, sim, lá desde o início da nossa vida, né, alguns aprendizados básicos de saúde emocional, como, por exemplo, lidar com o erro. Porque muitas vezes a questão não é o erro, é o que eu faço com isso. Muitas vezes o que gera grande destrutividade não é o erro em si, mas é exatamente eu não querer me responsabilizar por aquilo e às vezes culpar o outro, chantagear o outro, manipular a situação, só para eu não ter que lidar com o meu próprio erro. Então, quando a gente é muito controlador na nossa vida pessoal, né, na nossa vida íntima, a gente se torna pessoas mais rígidas, a gente se torna pessoas mais racionais, frias, porque a nossa vida emocional,
né? E aí é óbvio, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Nem ser só racional, nem ser só emocional. É o equilíbrio, cada um tem a sua importância. Mas quando a gente fica muito nesse perfeccionismo, a gente não quer mostrar muito o emocional, porque a gente pode enxergar e entender que o emocional é imperfeito, é ruim, né? Me fragiliza. Então, pessoas que são, assim, muito rígidas na sua vida, né? Que controlam muito a sua vida, do tipo, tem horário pra tudo, tem que fazer tudo daquele jeitinho, tem que... Também vive a escassez, gente. Escassez de amor próprio, escassez de leveza, escassez de inteligência emocional. Porque quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue entender que nossos dias não serão todos iguais, que a gente não vai só acertar na vida, que a gente também vai falhar e que tudo bem, e o que eu vou fazer com isso, e ter leveza de olhar para os nossos erros, né? Às vezes dói um pouquinho, dói, é incômodo, mas o importante é não ser destrutivo, ou seja, fazer alguma coisa de positivo, de aprendizado, de crescimento com aquilo, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Então, muito cuidado com o controle, gente. Ele geralmente é uma expressão de um adoecimento emocional, de uma insegurança, de uma carência, né? De uma baixa autoestima. Então, a gente tem que tocar o controle pela autenticidade. Na autenticidade, a gente aceita a nossa humanidade, a gente aceita a liberdade do outro, a gente respeita a liberdade do outro, a gente acolhe as nossas necessidades, ou seja, a gente distribui, né, tarefas, a gente não fica ansioso em ter que dar conta e fazer tudo sozinho, né? E aí a vida fica muito mais leve, muito mais saudável, muito mais prazerosa, né? Então vamos ficar atentos a esses controles. Se você se identificou aí em alguns desses tipos de controle, seja na vida amorosa, seja na vida profissional, seja na sua vida pessoal, questione um pouquinho. Busque ajuda, né? Busque se conhecer, busque desenvolver uma relação mais amorosa e próxima com você, para que você possa abrir mão desse controle e viver a sua liberdade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário, tá? Se inscreve no meu canal do YouTube também, já aperta se inscrever, coloca o sininho também, ativa o sininho para ele estar sempre te lembrando de quando eu posto vídeos, e também marca um amigo, tá? Chama um amigo para ver, para conhecer, né? Quanto mais a gente cresce e convida pessoas para crescer junto com a gente, eu acho que isso com certeza é uma atitude de amor e de cuidado com o outro. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.